vem com o pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o nosso segundo bloco, hoje aqui na cidade de Canoas, conversando aqui com o irmão Célio. Já falamos aqui no primeiro bloco sobre renovação da mente, sobre cura de memórias e muita coisa legal que você está aí acompanhando. E no segundo bloco nós estávamos aqui já conversando, né, Célio, um pouquinho sobre o dano da amargura, que inclusive o Célio há poucos dias teve que fazer uma ministração de um dos tópicos. Comenta um pouquinho para nós, Célio, o que tu acha desse material e desse assunto como um todo, né? Porque o material aborda um assunto, né? Amém. Sabemos que a amargura, diz no livro Dando a Amargura, que a amargura ele é um impedidor do Cristo trabalhar em nós. A amargura ele impede que o Cristo avance dentro de nós. Ele impede que o Cristo venha a movimentar a nossa vida de acordo com como Ele quer, né? Mas tem um tópico dentro ali no capítulo 9, fala sobre ouça a Deus. E ouvir a Deus, eu acho que todos nós, dentro da igreja, nós temos que ouvir a Deus de uma maneira que nós venhamos a entender como Deus quer que nós venhamos a agir e reagir. E ouvir a Deus, logicamente, quando a gente está no mundo, a gente ouve muitas coisas que o mundo nos oferece. As coisas naturais, né? E as coisas naturais, sabemos que ela é belial e pecaminosa. E ouvir a Deus, para você ouvir a Deus, é como a gente estava falando há pouco, a questão de negar. Amém. Se nós conseguirmos negar nós mesmos, a gente vai conseguir ouvir a voz do Senhor. E o Senhor vai estar sempre nos orientando. Logicamente que o Senhor diz em Mateus 6,33, né? Buscai, pois, o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas eu te acrescentarei. Então quer dizer que ele fala todas as coisas. Como ele fala no Salmo 37 também, né? Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. E é verdade, se a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, até na questão de começar o dia, né? A gente entrega já o trabalho, a gente entrega a tua vida ao Senhor, né? Porque ele venha proteger tanto a nossa saída como a nossa chegada, né? E também até na questão do pensamento, né? Aquilo que tu tá pensando. Tem coisas que a gente pensa que você vê, isso não edifica em nada. Então eu não devo pensar naquilo. A gente tem que pedir ajuda para o Senhor. Senhor, me ajuda para que eu não venha esses pensamentos atrapalhar o crescimento, o avançar de Ti dentro de mim, né? E isso eu penso comigo que é você conversar com Deus. E isso é você ouvir a voz de Deus. Logicamente que as pessoas, quando ainda está muito assim inclinada para o homem natural, ela não consegue ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes, às vezes você tem uma ministração para você ir e tem um churrasco para você ir. Qual voz que você escuta? A voz do trevoso? Ou da brasa queimando lá no... Isso, eu escuto a voz do trevoso, né? Que é não sei, vou dizer assim, das 7 nações, né? Que estão sempre nos manipulando a fazer a vontade deles, né? Ou se eu escuto a voz do Senhor, né? Que o Senhor quer nos levar a... Porque muitas vezes o Senhor te chama... Você ouvir uma ministração e aí nessa ministração vai fazer com que você cresça, dá uma avançada, um pouquinho, 1 milímetro a mais e tu não vai. Tu deixa de ir naquela ministração. Por isso que é importante a gente poder participar de todas. E aquilo que você não... Todas que eu falo, aonde tiver um seminário, aonde tiver uma semi-escola, aonde tiver um microencontro regional, e a gente tem que participar de tudo isso aí. E as pessoas, sério, eu vejo assim que muitas vezes os irmãos assim, mas eu tô cansado, eu tive lá o trabalho, eu acabo ficando com sono. Mas às vezes o Senhor trabalha com a gente num fragmento de toda a ministração. A ministração foi lá, teve louvor, teve leitura inicial, teve oração, teve louvor, teve a ministração. De repente nem foi na ministração em si, mas tu foi lá e naquele dia tu atentou, o louvor falou contigo e tu volta para casa com a palavra que foi ministrada através do louvor, através da oração, né? Então, aquilo ali, às vezes a gente precisa só daquela chavezinha, né? Que engatou lá, aquele plugzinho que ligou, fez uma ligação mais na nossa mente, no nosso coração, na comunhão com o Espírito, e a gente acendeu em determinada área melhor ali, né? Amém. Igual eu comentei com o irmão antes também, na questão quando teve a cura da lepra em Novo Hamburgo, as 3 ministrações falou comigo. Amém. E falou no final. Bem no finalzinho da ministração falou comigo. E isso aí foi muito assim, muito subjetivo para mim e muito importante para mim, que fez eu tomar uma decisão, que eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava de um posicionamento.
que antes eu não sentia paz de me posicionar perante a decisão que eu tinha de tomar. E através das ministrações, o que o Senhor me revelou, porque o Senhor me levou até lá. Porque eu acredito que, como eu disse também há pouco, a questão é que a palavra de Deus é viva e ela é eficaz. Então, eu creio que o versículo Jeremias 17:10 diz, né, que o Senhor esquadrinha o nosso coração e prova o pensamento. E ele diz também em Filipenses 2:13, que ele diz que efetua em nós o querer e o realizar. Então, todas as coisas provêm da vontade dele. Então, se eu estou me inclinando para a palavra, se eu estou buscando a palavra, se eu quero essa mudança na minha vida, e eu estou aceitando esse trabalhar do Senhor na minha vida, logicamente que o Senhor vai te levar naquele lugar para você ouvir aquilo que você precisa ouvir para avançar ou para tomar uma decisão. Então eu vejo o quanto isso é importante. Logicamente que muitas das pessoas hoje têm amargura com o irmão ou com a irmã, ou às vezes até com a própria esposa, ou às vezes a esposa com o esposo, e aí toma decisões erradas, faz coisas erradas, e aí o Senhor depois, ele trata, né? Porque de uma certa maneira, quando Deus une pessoas, ele não une pessoas, ele une propósito. Então, se Deus tem um propósito em duas pessoas, ele uniu para que de verdade que as pessoas venham estar fazendo uma obra subjetiva para ele. Ele vai ser usada para ele, não é para outra coisa. Porque de uma certa maneira hoje a gente tem que mudar a nossa ótica, essa ótica que nós temos de olhar para as coisas de Deus de uma maneira muito superficial. E a gente não podemos olhar como a palavra de Deus como uma coisa superficial. Ou olhar para os materiais ou para a própria Bíblia. Ou para uma ministração, às vezes vai um irmãozinho lá que ele começa a ministrar de uma maneira meio estranha, mas daqui a pouco ele fala algo lá que, mas como assim? E então aí você é pego de surpresa, porque de uma certa maneira aquele julgamento que você fez no começo, você já pede perdão, peço perdão em nome de Jesus, porque eu julguei que eu não devia ter julgado, porque de uma certa maneira todos nós estamos sujeitos a passar por isso também, né? E também você ministrar e pessoas achar que foi um fracasso aquela ministração, mas daqui a pouco você falou algo lá que mexeu contigo e quem também ouviu, quem assistiu, né? E isso eu vejo como a palavra de Deus, ela é muito assim, ó, misteriosa mesmo. E de alto poder de transformação e de libertação. E o que o Senhor quer fazer conosco é que nós venhamos estar o tempo todo aceitando o falar dele em nossas vidas. Aceitando que ele que está no comando. Porque eu vejo assim, é igual como diz em Jeremias 1:5, que ele fala assim, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te separei, eu te escolhi, eu já te conhecia, eu te constituí para ser sacerdote. Só que no mesmo capítulo 1, lá no verso 11, ele fala assim, que vês tu, Jeremias? Ah, Senhor, eu vejo uma vara de amendoeiro. Aí no 12 ele fala assim, pois bem, Jeremias, eu velo para que se cumpre a minha palavra. Então, eu falar em palavra, me veio outro versículo, que Jesus falou assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, hoje, o Senhor está decretando para nós, os cristãos, vários mandamentos. Porque muitas vezes a gente lê muita Bíblia, mas não se atenta naquilo que o Senhor está falando, uma pequena palavra. Há um tempo atrás, agora deu uma diminuída, mas eu toda semana o Senhor me trazia uma palavra. Uma palavra, numa semana ele falava sobre desnudamento espiritual. Outra semana ele me trouxe sobre vestidura, vestia. Outra vez ele me trouxe sobre caminho. Que nem aí vamos falar dos três. Desnudamento espiritual. Você entregar o teu coração para o Senhor, ficar desnudo na frente do Senhor. A palavra te constranger, a palavra te comover. A palavra te transformar, te libertar. A palavra te fazer assim, ó, muda o teu pensamento, muda o teu agir. A palavra. Então aí estão falando de desnudamento. Já falar falar sobre vestidura, vestia, como a gente falou agora há pouco, na questão da vestidura, né? A vestia não pode ser mais, a gente não pode vestir mais a vestia velha. Que o velho Adão já foi, né? O velho Adão já ficou lá na água, né? Então o velho Adão, ele não pode se manifestar. E se as nossas atitudes, se a gente não está ouvindo a palavra de Deus como convém, eu vejo a palavra de Deus hoje, a TV Menorá, Pão de Judá, como um manancial de vida, assim, como é que eu posso dizer? É um presente de Deus, né? É um presente, porque é ouro, prata e pedra preciosa, né? Que a palavra de Deus que diz na palavra que a gente não deve se apegar nas coisas que a gente vê, porque tudo que a gente vê vai se acabar, né? Em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 14 até o 16, fala sobre isso, né? Que
Que a gente não deve se apegar nas coisas que a gente vê, que tudo que a gente vê vai se acabar. Mas a gente tem que se apegar naquilo que você não vê. E aquilo que a gente não vê é a palavra de Deus. A gente não vê Deus, a gente não vê Jesus Cristo, mas a gente sente o poder dele. A gente sente como ele age em nossas vidas, como ele molda o caráter da gente. Um exemplo, depois que eu fui batizado, 3 dias depois do batismo, ele me tirou a cerveja. E eu gostava de cerveja. Então, depois de 9 dias depois do batismo, ele me tirou todo o álcool. Eu gostava de vinho, tomava umas cachaçinhas, e o Senhor me cortou tudo isso aí, assim, instantaneamente. E eu É uma coisa que tu recebeu lá no coração, provavelmente, assim, ó, é melhor pra ti não fazer, não é uma coisa assim determinada, né, Célio? Não. Porque é bom tu tocar nesse assunto, porque tem muitas pessoas, mas eu já tô há 4 anos e eu gosto de tomar uma cervejinha. Amém, amado. Tudo tem o seu tempo no Senhor, né? Até que o Senhor te convença. Mas que nem diz o Célio, que a gente tem que estar aberto, né? E ouvindo a palavra do Senhor, porque senão o Senhor não vai te convencer se tu não ouvir Ele, né? E pro Senhor te convencer daquilo que é melhor para tua vida. Então, aí a questão do vinho, eu fui tomar vinho, tava um dia bem frio. Até um dia que tava tendo, lembro até hoje, cura interior lá em Estância Velha, numa quarta-feira. E a gente veio de lá, e aí passamos num restaurante, pegamos uns alimentos e eu perguntei se tinha vinho. E aí eu peguei um vinho e vim. E eu tomei um vinho Merlot, um fraquinho. Pra mim era fraquinho. E aí eu tomei 2 copinhos. Pra quem tomava uma garrafa, assim, né? E eu tomei 2 copinhos pequenininhos, assim, tacinha, né? E aquilo lá passou umas 2 horas. Eu fui deitar depois, passou umas 2 horas. 2 horas depois o Senhor me acordou. Aí eu fui pro vaso e eu vomitei só o vinho. E veio no meu subconsciente. Trabalhar. E veio no meu subconsciente assim: já não te falei pra você não beber essas bebidas fortes? Eu quero tu lúcido. E aí de lá pra cá, nunca mais eu tomei bebida de álcool, nenhuma. E eu vejo o quanto isso na minha vida foi muito. Até a esposa agradeceu, né? Que antes às vezes eu me extrapolava, né? E eu perdia muito tempo atrás disso, né? Atrás de ficar em roda de amigos, tomando cerveja, tomando bebida. E isso aí, o quanto a gente alimenta quem? Alimenta as 7 nações. Hoje eu entendo que as 7 nações, né? E a questão da palavra, voltando a falar a palavra de novo, que aí tem aquela questão do caminho também, né? A caminhada. Aí o Senhor me trouxe outro dia assim: como tá a tua caminhada com Jesus? Quem tá te levando? Você tá pegado na mão dele ou tá pegado na mão do outro, do amante, né? A saber, né? O chifrudo, né? O Lúcifer, o demônio. Então a gente vê o quanto isso é importante para a gente entender que a gente tem que olhar para bem como é que tá a nossa caminhada. Porque se a gente consegue falar o que o coração tá cheio, amém, Cristo está fazendo a obra subjetiva dentro de ti. Agora, se você não consegue falar aquilo que Deus está te mostrando, através dos materiais, através da TV Menorá, através da Bíblia, através das ministrações, através da igreja, do pastor, é porque de verdade você não está recebendo. A tua caminhada está sendo meio que neutra, né? Tá meio que nula, né? É aonde que nós temos que olhar que... Será que toda a palavra que a gente está recebendo, a gente está entendendo? Porque eu sempre digo assim, ó, que nós temos que ouvir a palavra, entender a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra para chegar no discernimento. Porque o homem natural, se ele não conseguiu entender, ouvir, entender, obedecer e praticar, é porque ele não vai chegar no discernimento. Quem chega no discernimento, consegue chegar no discernimento, ele vai ter realidade que tem um ser todo especial que mora dentro dele, que é Cristo, que é o Espírito Santo, né? Então, fica uma dica aí. Tem que ouvir a palavra, entender a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra, discernir a palavra e ter realidade da palavra. Quando você chegar na realidade, você vai conseguir fazer o ID. Aí você consegue fazer o ID, né? Que é pregar a palavra sem ter receio. Se as pessoas vão gostar, não vai gostar. Mas Cristo vai te botar paz dentro de ti para você fazer o ID, né? Através daquilo que o Senhor já dispensou para dentro de ti. E essa instrução para nós realmente comermos e ruminarmos a palavra de Deus, a gente encontra também na cura interior básica, né? Amém. Que é pelo processo inicial que a gente faz da transformação do nosso ser, né? Do velho homem para o novo homem, porque agora a gente tem um novo alimento. O velho homem tinha os seus alimentos, né? Agora o novo homem tem alimentos específicos também para isso, né? Não adianta, eu sempre gosto de puxar aqui o assunto da profissão também do Célio, né? O carro que anda diesel não adianta botar gasolina, né, Célio?
não vai ser complicado, né? Então a gente vê assim, tem o novo homem, ele tem o seu combustível, né? E o seu combustível hoje é o Espírito Santo, quem o faz mover, porque é o executor de Cristo hoje na Terra através de nossas vidas, né? Então a gente tem que se mover através dele, né, Célio? É isso aí. É que o Cristo, ele veio para mudar e moldar tudo que está errado na Terra. Ele veio para que... Eu sempre comento com os meus irmãos no compartilhar que Cristo veio ensinar nós a amar. Ele veio trazer o amor para a Terra. Por isso que em Gálatas 5:22 o primeiro fruto do Espírito é o amor, né? Depois vem a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então toda essa riqueza desses 9 frutos do Espírito, o primeiro deles é o amor. Porque aquele que conseguir captar o amor que é da palavra, que todo esse manancial de palavra, de livros e CDs, DVD, de ministrações, pelo Ministério da Palavra, né? Esse preço que o nosso irmão, o ministro Sérgio Roberto Alves, ele paga, né? Porque é um preço, né? Pagar para receber esse manancial da vida, né? Ou ele recebe e passa para nós. Ele recebe e passa para nós. E nós temos que ser receptores e também temos que passar adiante, né? Que benção. E assim nós prosseguimos, de acordo com a orientação aí do Senhor através da sua palavra. E nós aqui que estamos nessa função hoje, de poder compartilhar contigo um pouquinho mais da palavra do Senhor, fazemos um intervalo e já já voltamos contigo de novo.